Meus amados irmãos, a paz do Senhor, Deus dê um bom dia a todos vocês. Nós estamos de volta com mais um Preparando-se para a EBD. Desta feita, estudaremos a lição de número 5, que tem como tema Evidências externas da veracidade da Bíblia. Nós estamos estudando um trimestre bíblico sobre apologética bíblica, ou apologética cristã. É o tema do nosso trimestre. Apologética cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Vivemos momentos em que a igreja sofre muitos desmandos de muitas teologias que são difundidas por aí, e esse trimestre vem nos trazendo um reforço, nos orientando a como combater, a como defender a fé cristã. Nesse trimestre nós temos como comentarista já dito o pastor Joaves Rodrigues do Rosário, que é pastor presidente numa das nossas igrejas no Tocantins. O trimestre, nós tivemos a lição de número 1, que falou sobre preparados para responder sobre a fé cristã. Lição 2, revelação divina e a razão são dádivas de Deus. Nós não só temos a questão transcendente espiritual, mas também temos a questão racional. Lição 3, único Deus transcendente e eterno. Nós tratamos de Deus na transcendência e na transcendência e na eternidade. Lição 4, Deus é o Criador e se relaciona com a sua natureza, né? Deus é Criador e se relaciona. Nós aprendemos que, diferente do que diz o deísmo, Deus não somente criou o mundo e foi embora, porque o deísmo é uma tendência filosófica que diz que Deus criou o mundo e foi embora, largou o mundo aí a sua mercê. O mundo vive por conta própria. Tudo que acontece aleatoriamente. Na realidade, Deus criou o mundo, manteve-se na sua posição na eternidade, porém em constante relacionamento com o homem. Haja vista o Gênesis. Lá no Gênesis, Deus já começar esse relacionamento com o contato diário com Adão, permanecendo por toda a Bíblia Sagrada, Deus conversando com vários homens, Deus conversando com Moisés, Deus conversando com Abraão, Deus conversando com Josué, Deus conversando com vários homens da Bíblia Sagrada, diretamente com Elias, com Eliseu, e a lição ela nos trouxe para esse caminho. E hoje, na lição de número 5, nós trataremos sobre a temática da arqueologia. Se você é aluno ou professor da escola dominical e não tem um mínimo conhecimento de arqueologia, eu te oriento a que você busque algum conhecimento de arqueologia, porque se você não tiver, não haverá condição de alcançar o objetivo ou os objetivos da lição do próximo domingo. Então você deve ter alguma noção de arqueologia. Neste sentido, eu trouxe aqui para os irmãos alguns materiais voltados à arqueologia para indicar. Esta é a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson, ela tem no finalzinho dela alguns acréscimos, alguns subterfúgios, digamos assim, onde ela tem arqueologia, ela tem alguns elementos que auxiliam nesse sentido. Aí temos aqui suplemento arqueológico. Eu trouxe aqui para comprovar um atlas bíblico, porque a Bíblia vai ter relatos onde ela diz: foi para o norte, foi para o sul, desceu sentido oriente, subiu, tal, tinha um rio. Então, para você comprovar, porque a intenção é provar a veracidade da Bíblia, né? Então eu trouxe aqui o Atlas Bíblico para que você possa também estudar. Nele você vai encontrar quase todas as passagens da Bíblia representadas por mapa, porque alguém estava em algum local geograficamente falando. Eu trouxe aqui para indicar aos irmãos o livro Tempos do Antigo Testamento, onde nele você vai ver detalhes que é falado no Antigo Testamento e vai poder também comprovar as questões arqueológicas, vai poder ter noção de como funcionou, como se passou cada detalhe do Antigo Testamento, e ele tem como provar com relatos, com fotos que comprovam os relatos bíblicos.
O mesmo acontece com os tempos do Novo Testamento. Os tempos do Novo Testamento têm o mesmo objetivo. Ele trabalha com ruínas de cidades antigas, ele trabalha mostrando que o que as passagens bíblicas dizem são verdade. Então, eu indico a você adquirir também Tempos do Novo Testamento. Na mesma linha, eu trouxe para te indicar aqui Descobrindo a Bíblia. Este livro é pura arqueologia. Então, você vai abrir ele e ele vai falando contigo sobre os detalhes da Bíblia, mostrando os pontos arqueológicos, explicando detalhes de onde aconteceu, como foi, por que foi, certo? Este livro é muito bom, Descobrindo a Bíblia. Na mesma linha, eu tenho aqui O Mundo da Bíblia. Esse aqui talvez seja um pouco mais difícil de você encontrar, porque ele é uma edição da editora Paulina, e me parece que essa edição não publica mais. Esta edição aqui é uma edição antiga, e ele é um comentário da Bíblia, livro por livro, tratando justamente das questões arqueológicas da Bíblia. Ó, que maravilha! As questões arqueológicas da Bíblia. Você, com este livro aqui, você poderá abrir o texto bíblico na sua Bíblia e abrir o mesmo texto aqui, a mesma passagem deste livro, O Mundo da Bíblia. O Mundo da Bíblia. Aí você vai poder comprovar arqueologicamente o que o assunto está dizendo. Nós vamos falar hoje aqui sobre o período interbíblico, que é o período que está entre o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o novo livro do Novo Testamento, que é Mateus. Tivemos ali um período de aproximadamente 400 anos que Deus ficou em silêncio profético, e neste período houve literatura produzida, que foram os livros apócrifos, a Bíblia apologética era a fala dos livros apócrifos, e surgiram alguns impérios. Estes dois livros, que é entre o Antigo e o Novo Testamento, e o período interbíblico de Enéas Tognini, inclusive o Enéas Tognini tem um neto que mora aqui em Luiz Eduardo Magalhães, o também Enéas Tognini, que eu conheci, meu amigo, a quem eu deixo um abraço se estiver nos assistindo nesse momento. Mora aqui em Luiz Eduardo, na cidade universitária. Então estes livros eu te indico, estes dois livros, para que você compreenda o que existiu na Bíblia entre Malaquias e Mateus. Como nós vamos falar de arqueologia, nós precisamos ler estes livros aqui, porque a Bíblia, antes de acontecer, ela já registrou Ciro, já registrou o que aconteceria com Alexandre Magno, e aí a comprovação destes fatos tanto estão nos relatos históricos, como estão nesses livros, que também é um livro histórico. Trouxe para os irmãos especificamente esta Bíblia, que é a chamada Bíblia Arqueológica. Esta é a Bíblia Arqueológica. Ela, ou nela, todas as passagens dizem respeito à arqueologia. Tudo dela está relacionado à arqueologia. Os comentários de rodapé, é tudo relacionado à arqueologia. Ela tem passagens ilustradas, tudo voltado para a arqueologia. E este é o nosso assunto hoje, porque a arqueologia é uma ciência auxiliar da teologia. A história também é uma ciência auxiliar da teologia, e a arqueologia e a história andam juntas. Então esta é o material que nós temos hoje. Objetivo desta lição. No primeiro ponto, estudar o valor da arqueologia e sua contribuição para o contexto bíblico. Nós vamos ver o quanto a arqueologia contribui para comprovar a veracidade da Bíblia. Segundo ponto, mostrar que os relatos bíblicos dos grandes impérios são historicamente verificáveis. Não trouxe hoje o livro História dos Hebreus, mas eu tenho. E no História dos Hebreus, nós pegamos os relatos de Flávio Joséfo e comparamos com os relatos da Bíblia, e eles encaixam perfeitamente. Por isso que eu trouxe aqui também uma Bíblia que eu esqueci de mostrar, é a Bíblia de Estudo Cronológica. Esta Bíblia de Estudo Cronológica, ela tem todas as passagens bíblicas, porém não na ordem que estão na Bíblia, na ordem que está na Bíblia, mas na ordem que eles aconteceram. Aqui, por exemplo, você tem
ilustrado a relação bíblica dos acontecimentos. Aqui dentro desta Bíblia, então, você vai poder comprovar passagens. Tem passagem aqui, por exemplo, que você começa a estudá-la em Neemias, e o próximo texto que você lê já é Esdras. O mesmo texto você já começa a estudar Ageu ou Zacarias, porque você vai aprendendo a estudar que todos aqueles estão no mesmo contexto. Por esse motivo que essa Bíblia é muito boa. Aí, quando você pega os relatos de Flávio Joséfo e você compara com a Bíblia Sagrada, especialmente à luz da Bíblia arqueológica, você perceberá que eles se completam. A Bíblia é uma plenitude. Inclusive, princípio da interpretação bíblica crer na sua inerrância, na sua infalibilidade. E eu creio na inerrância e na infalibilidade da Bíblia Sagrada. Por mais que alguém tente provar que a Bíblia contém seus erros, confesso a todos que me assistem neste momento que já fiz algumas análises da Bíblia em vários parâmetros, em várias temáticas, em várias óticas. E todos coincidiram. A Bíblia ela é uniforme. E por último, em verificar provas biográficas da veracidade dos relatos bíblicos. Então, no primeiro ponto vamos falar da arqueologia, no segundo ponto vamos falar dos grandes impérios, e no terceiro ponto, personagens, inclusive personagens dos grandes impérios, que confirmam, atestam a veracidade da Bíblia Sagrada. O nosso texto áureo hoje encontra-se no livro na carta a Tito, carta pastoral ou pessoal a Tito, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, no verso 2, que diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, o que Deus prometera desde a eternidade, o que Deus registrara na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Paulo está dizendo a Tito que é o que ele vai cumprir, porque ele não mente e é o que ele prometeu. Louvado seja o seu santo nome. A nossa verdade prática diz: como Deus não pode mentir e a Bíblia é a palavra de Deus, então devemos crer na exatidão das Sagradas Escrituras. A Bíblia ela é exata, ela é perfeita. Deixo aqui o meu abraço a Patrícia Fernandes Linhares, que está nos assistindo. Algumas outras pessoas também estão nos assistindo. E com o passar da aula nós faremos referência a essas pessoas. O nosso texto de referência encontra-se no livro do profeta Isaías, profeta maior. Isaías 45, versículos de 1 a 3, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Preste atenção aqui, primeiríssima coisa. Ciro aqui não era nascido. Isso aqui já mostra a presciência de Deus. Ciro não era nascido. Ciro haveria de nascer deste período aqui, pelo menos, cerca de... Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Ciro haveria de nascer cerca de 300 anos ainda à frente desse período. E o Senhor já estava profetizando acerca de Ciro. Vamos lá. A Ciro, a quem tomo pela mão direita, para obter as nações, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Senhor disse: Ciro, eu vou desvendar tudo diante de você, eu vou melhorar o teu caminho, eu vou abrir espaço para você passar. Se tiver porta fechada, eu vou quebrar e você vai ser um grande governante. E isto aconteceu justamente quando Babilônia, a grande Babilônia, perdeu o seu apogeu, a sua dinastia, para os medo-persas, dirigidos ou liderados por Ciro.
essa história, essa passagem bíblica, essa história é muito extraordinária, é muito instigante, e nós vemos que isto foi profetizado na Bíblia Sagrada. Como é que a Bíblia não é um livro verdadeiro? Como é que não pode se crer na Bíblia Sagrada? Vamos à frente. Toda semana nós temos um motivo de oração. Essa semana nós oramos pelos projetos de alfabetização que acontecem em todo o país. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, alguns sabem ler e não fazem uso da leitura, né? Mas não vem o caso agora. Muitos dos nossos irmãos e dos que estão no Brasil afora são às vezes levados por fábulas, levados por contos, porque não conseguem atestar nas palavras, nas folhas da Bíblia Sagrada, as palavras de Deus. Lembrei-me agora da irmã Flora, saudosa irmã Flora, lá de Cristópolis. A irmã Flora foi uma das pessoas que me auxiliou por volta de 92, 93, até 95, quando eu, novo convertido, congregava lá. E era bem idosa. Interessante que alguém pegava um texto de qualquer outro livro e dava a ela para ler, e a irmã Flora não conseguia ler o texto. Mas quando entregava a Bíblia Sagrada, a irmã Flora lia a Bíblia Sagrada. Olha que coisa interessante. Então, eu lembrei agora que Deus abençoe os seus familiares e dê saudade da sua serva que já está na eternidade. Deus abençoe todos os seus familiares. Então, vamos orar para que aqueles que não sabem ler sejam alfabetizados. Na lição de hoje, nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre arqueologia, valor e contribuição. O segundo tópico fala sobre relatos bíblicos dos grandes impérios. O terceiro tópico, provas biográficas dos relatos bíblicos. Vamos falar de Belsazar, de Ciro e de Alexandre. Introdução, acompanhe aí por favor com a sua revista, tá bom? A arqueologia bíblica, os relatos históricos e biografias dos personagens importantes dão provas da existência da veracidade da Bíblia. Pois bem, começou-se a estudar arqueologia bem posterior à edição da Bíblia. A arqueologia não era uma ciência organizada como é hoje nos dias da Bíblia Sagrada. No entanto, a Bíblia foi fazendo seus relatos sem preocupação de levar isso para o campo da arqueologia, e quando a arqueologia começou a fazer suas descobertas, percebeu-se que as descobertas arqueológicas tão somente comprovavam aquilo que diz a Bíblia Sagrada. Alguns começaram a discutir sobre a existência de dinossauros, se dinossauro existe ou não, e etc. Durante muito tempo eu mesmo acompanhei as pessoas dizendo que isto era uma mentira. Não é só neste sentido que trabalha a arqueologia. A arqueologia descobriu os dinossauros que existiram e isto é um fato. A Bíblia vai falar dos grandes répteis, e se você tiver o cuidado de estudar no livro de Jó, você vai ouvir falar até sobre o Leviatã, que seria ou que é um grande ser marinho, que existe na profundeza do mar, numa distância que ninguém consegue ir lá. Os submarinos que chegam aí na parte mais baixa dos oceanos, eles precisam ter camadas muito grossas para suportar a pressão que vem de fora, que são toneladas por centímetro quadrado. Sendo assim, por centímetro cúbico. Sendo assim, a arqueologia não somente descobriu os dinossauros que existem, é fato. A arqueologia descobriu, por exemplo, candeias, lamparinas, armas de guerra, fundas, calçados, caixões ou esquife, como tem na Bíblia Sagrada, de sorte que aquilo que ficou registrado nas páginas da Bíblia, a arqueologia veio tão somente dizer que aquilo existiu. Por exemplo, falamos de Babilônia, mas quais são os relatos que nós temos de Babilônia? Quais são as provas que nós temos da existência de Babilônia? A arqueologia foi até aquela região da Mesopotâmia, região do Irã, do Iraque, naquela região. Eles então fizeram escavações e começaram a encontrar resquícios, provas daquilo que a Bíblia registra. Então é uma prova que a Bíblia Sagrada ela tem sua veracidade comprovada. Está escrito lá no Salmo 119, no verso 105: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos à frente.
Primeiro ponto da nossa lição: a arqueologia, valor e contribuição. A arqueologia é a ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e cultura dos povos antigos. No curso de teologia nós terminamos agora a matéria Geografia Bíblica. E é interessante que a Geografia Bíblica também estuda os costumes dos povos antigos. Estuda a sua religião, a sua religiosidade, estuda a sua vida em sociedade, estuda a sua forma de vestir, estuda a economia. E a arqueologia ela vem ali intrinsecamente ligada, porque se um povo tem um costume, algum resquício ficou. A arqueologia vai descobrir esse costume. Eu lembro bem recente agora, encontrei num livro, inclusive um livro chamado As Descobertas, Descobrindo a Bíblia, formatos de cravos que eram utilizados para pregar os malfeitores na cruz, aqueles que iam ser mortos pela pena capital dos romanos. Uma prova de que os cravos que furaram os pés de Jesus, do Mestre, e suas mãos, podem ser a exemplo daquele que tem no relato arqueológico. E isto é interessante. Isto aumenta a nossa fé, aumenta a nossa visão da Bíblia Sagrada, melhora a nossa capacidade e desejo de buscar a presença de Deus. Continuando, através do material fóssil, artefatos, monumentos, etc., que restou da vida dos povos. Então a arqueologia ela trabalha mostrando as culturas antigas dos povos, etc, etc. Então esta é a contribuição da arqueologia. Você que estuda a Bíblia Sagrada, se você fizer uso da Bíblia arqueológica para estas descobertas, você perceberá a diferença da tua compreensão bíblica, porque você vai poder atestar também a veracidade da Bíblia Sagrada. Um abraço ao meu amigo Edson Campos. Fique com Deus. Arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica, então, por sua vez, estuda, busca descobertas no sentido de comprovar o que tem a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a arqueologia ela pode ir a sítios arqueológicos e lá descobrir sobre os índios da América. Ela pode descobrir sobre os astecas, sobre os incas, sobre os maias. A arqueologia bíblica ela já vai nos locais onde a Bíblia relata. A Bíblia vai registrar um rio, o Ribeiro de Querite, que é um afluente do Jordão. A arqueologia vai até lá e vai tentar encontrar esse rio. Vai encontrar uma capela, a capela de Macpela, que Abraão fez uso dela. Aí vai ver geograficamente aqui está o Atlas, onde aquela capela se localizava, e vai até o local e vai tentar encontrar alguma coisa que comprove aquilo. Então a arqueologia bíblica ela é ciência auxiliar da teologia, ciência que comprova a veracidade da Bíblia. A arqueologia bíblica é um ramo da arqueologia especializado em estudos dos restos materiais relacionados direta ou indiretamente com os relatos bíblicos e com a história das religiões judaico-cristãs. Os arqueólogos provam a origem dos filisteus ao encontrar seu primeiro cemitério em Israel. Então, a arqueologia trabalha mostrando a veracidade da Bíblia. Vamos à frente, 1.1. Os estudos arqueológicos contribuem para confirmar a veracidade da Bíblia, pois as mensagens históricas e espirituais da Bíblia são entrelaçadas. A Bíblia relata fatos históricos e relata a ação de Deus, como nós estudamos já na lição passada, a ação de Deus entre os homens. Cá estão os homens, Deus está agindo, e isto gera um relato histórico. Então, a arqueologia ela mostra isso, ela vai descobrindo os artefatos, ela vai trazendo coisas novas, mostrando ferramentas de trabalho, utensílios domésticos e assim por diante. 1.2, a arqueologia do Antigo Testamento. Aí nós chamamos a atenção para o livro que já indicamos, que é Tempos do Antigo Testamento. Nós te indicamos este livro.
a vasta quantidade de provas arqueológicas a favor da Bíblia não cabe neste espaço. Lógico, aqui é só para dar uma direção para você. Se você quiser pesquisar, aqui tem alguns dos livros que eu trouxe, e eu tenho outros ainda que não lembrei nas pesquisas que eu fiz, nos fichamentos, de estudá-los e trazê-los aqui para você. Não cabe nesse espaço, mas listaremos alguns exemplos. Então, alguns detalhes serão discutidos aqui. Por exemplo, o túnel de Ezequias. A Bíblia vai falar que o rei Ezequias tinha um túnel onde ele saía fora da cidade, um túnel por onde corria água também. Abertura de escavação feita em pedras sólidas foi descoberto em 1880, conforme está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 20. Reis foi escrito antes do cativeiro babilônico, e depois do cativeiro babilônico, o sacerdote, o escriba Esdras, no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 30, faz o mesmo relato. Então, comprovou-se em 1880 que o livro de Reis é verdadeiro. Os relatos são verdadeiros. Continuando ainda no item 1.2, nós temos Esbom, cidade mencionada 38 vezes na Bíblia, é conhecida hoje como Isban. Em Esbom, muitas peças de cerâmica datadas de 900 a.C., muito antes de Isaías, foram encontradas no local. Provavelmente na época que o reino ainda era um reino unido, na época do período do Reino Unido, logo depois do período dos juízes, nós temos esse período de Esbom e está registrado na Bíblia, comprovando pela arqueologia que a Bíblia tem razão. Continuando ainda no item 1.2, Azerá, Baal. Foi encontrada uma imagem de Baal esculpida em pedra calcária, datada de cerca de 1650 a.C. 1650 aqui nós estamos no período que os judeus estão no cativeiro babilônico. Estão no cativeiro egípcio. Eles estão no Egito e esta imagem foi criada lá em Canaã. Quando eles saem do cativeiro egípcio, passam pelo deserto 40 anos e entram em Canaã, esta imagem foi encontrada e hoje a arqueologia tem ela para apresentar. Tem aí a imagem de Azera ou de Azerá e a imagem de Baal, mostrando que a Bíblia é verdade. Item 1.3, arqueologia do Novo Testamento. Aí nós já te indicamos o outro livro, Tempos do Novo Testamento. Você vai conseguir ver por intermédio deste livro que as passagens bíblicas do Novo Testamento se comprovam. Mas por que Antigo e por que Novo Testamento? Irmão, a geografia do Antigo Testamento ela é registrada de uma forma. A geografia, a arqueologia, a história, ela é registrada de uma forma. Jerusalém sempre foi Jerusalém, mas acontece que no Antigo Testamento, especialmente nos últimos nós temos aí os livros de Esdras, os livros de Neemias. Neste momento, o Antigo Testamento ele era governado por um império. Então, no Novo Testamento, o império do Antigo Testamento ali que nós temos registrado é o Império Medo-Persa, o último. Começou com Babilônia, estava no Medo-Persa, e no Novo Testamento nós temos o Império Romano. Então, há uma diferença muito grande. Por isso que nós falamos de como ver o Antigo Testamento.